Oi, oi, gente, que legal poder estar aqui com vocês hoje à noite. E eu vou falar de algo extremamente importante. Nós temos as nossas emoções negativas, mas eu quero trazer um ponto assim que é crucial, que a gente precisa entender, que é como a neurociência vê as emoções negativas, para a gente entender como é que é isso, esse funcionamento no nosso cérebro, na nossa vida. Então eu vou trazer esse início e aí como resolver alguns pontos de neurociência, de neurociência não, de emoções negativas, que dando continuidade aí para a gente fechar algo que a gente já tem visto aí por esses dias, né? Concluindo aí esse nosso conteúdo com essa perspectiva de neurociência. Então é o seguinte, moçada, como a neurociência vê as emoções negativas? Então nós sabemos que as emoções negativas, elas são causadas em nós, principalmente porque muitas vezes nós vivemos experiências que são desagradáveis, experiências traumáticas, experiências ruins, que são repetidas inúmeras vezes nas nossas vidas. E muitas vezes essas experiências negativas, elas acabam trazendo rejeição, que geram mágoa, dor, rancor, ressentimento nas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho agora como a neurociência, ela explica o que acontece quando nós temos esse tipo de emoção, quando nós temos mágoa, quando nós temos rancor, quando nós temos ressentimento. Como esses sentimentos e essas emoções negativas afetam a nossa saúde como um todo. Então, o que a gente precisa entender é que o cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando aquilo estava acontecendo de fato, aquilo era real. Mas quando nós ficamos revivendo na nossa mente, quando a gente fica revivendo a dor, aquele acontecimento traumático e trágico, aquele ressentimento, aquela mágoa, isso ativa em nós, no nosso cérebro, o sistema de estresse. Então, a neurociência, ela mostra que essas emoções negativas que nós ficamos revivendo, pensando repetidamente dentro da nossa mente, constantemente, elas ativam esse sistema de estresse do nosso corpo, e isso acaba incluindo a liberação de cortisol, que é o hormônio de estresse, a liberação de adrenalina, e isso leva a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso cérebro a um estado crônico de estresse, afetando negativamente a nossa saúde cardiovascular, os nossos sentimentos, o nosso sistema imunológico. A gente fica mais susceptíveis à doença, aumenta dores crônicas em nós como um todo. E dentro do nosso sistema imunológico, no nosso sistema imunológico, reviver, né, ter essas emoções negativas e ficar revivendo tudo isso é muito ruim, porque o estresse emocional prolongado, ele acaba suprimindo, diminuindo a função de defesa do nosso sistema imunológico, tornando o nosso corpo muito mais sensível aos agentes etiológicos, aos fungos, às bactérias, às enfermidades, enfim, a vários tipos de infecções. E quando a gente pega essas doenças, a gente também acaba tendo uma recuperação muito mais lenta. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico fica debilitado. Então, todos esses sentimentos negativos, mágoa, dor, ressentimento, angústia, eles causam isso no nosso sistema imunológico. Sem falar nos problemas de saúde mental que essas emoções negativas podem nos causar. Então, a incapacidade de quando nós ficamos remoendo estas coisas com raiva, com rancor, com ódio, com mágoa, nós temos uma incapacidade de perdoar e de liberar perdão. Então, os ressentimentos, a gente fica ressentindo, revivendo essa emoção. Então, isso pode acabar contribuindo para um desenvolvimento de problemas de saúde, como ansiedade, estresse, sem falar
em pensamentos negativos, autovigilância e várias outras coisas ruins, como, por exemplo, quando você fica o tempo inteiro querendo agradar aos outros, vários comportamentos e atitudes ruins que acabam nos fazendo se sentir mal, pesados, porque não estamos fazendo aquilo com amor. E esses sentimentos negativos de depressão, de ansiedade, de angústia, de buscar a aprovação dos outros, é muito prejudicial, porque na nossa mente, negativamente, nós estamos revivendo, ressentindo essa mágoa, essa dor, estamos ruminando. E esse ato de você pensar constantemente nesses eventos negativos, nessas mágoas passadas, nessas dores, nesses sofrimentos, elas podem aumentar ainda mais esse tipo de problema. Então, o nosso cérebro, não só as nossas emoções, não só a nossa saúde física, não só os problemas cardiovasculares, os problemas de saúde mental, mas reviver estas emoções negativas constantemente promovem alterações no nosso cérebro. A exposição prolongada ao estresse emocional, ele pode resultar em alterações estruturais e funcionais no nosso cérebro. Eles podem reduzir o tamanho do hipocampo. Esse estresse crônico, ele pode levar à redução do volume do hipocampo. Essa redução, ela está associada a dificuldades na formação de memórias novas, de memórias positivas, e podem contribuir também para uma disfunção cognitiva, uma disfunção na regulação das nossas atitudes e comportamentos com relação às decisões que nós vamos tomar a cada desafio do dia a dia. Então, pela neurociência, ainda, as alterações a nível cerebral que nós podemos sentir e que sentimos quando ficamos emocionalmente ruminando emoções negativas, é uma alteração na produção de novos neurônios. Então, novos neurônios que produziriam aquela conexão mental saudável, então ela diminui essa produção. E o hipocampo, ela é uma área de neurogênese, e por isso estar diminuído, essas atuações estarem diminuídas, então esse estresse crônico, ele pode inibir essa neurogênese e afeta a capacidade do cérebro de se adaptar às novas situações, de aprender com as experiências novas, de querer ter experiências novas. Então vocês viram quanto isso prejudica. Outro ponto extremamente importante é que existe um impacto muito grande na regulação emocional, porque ocorre uma alteração no funcionamento do hipocampo, e isso influencia a capacidade de regular as emoções. E quando você não consegue regular as suas emoções, quando você dá respostas rápidas, abruptas, estúpidas, sem você pensar, mas você reagindo, pá, toma lá da cá, isso acaba gerando ainda mais estresse, mais ansiedade, depressão. Por quê? Porque os seus relacionamentos acabam sendo destruídos por respostas tão abruptas, tão rápidas assim. Então, a neurociência, ela traz aí essa perspectiva com relação à vivência dessas emoções negativas e o impacto que isso tem a nível cerebral, a nível mental, a nível de saúde física, mas nós também, ainda falando a nível de cérebro, ela não promove só alterações no hipocampo, mas também alterações no córtex pré-frontal. E isso acaba trazendo ainda mais estresse emocional. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ocorre uma diminuição da função do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele tem
ações importantes em você ter um pensamento lógico, ter um pensamento realista, analisar de uma forma mais crítica, pensar para dar respostas e não reagir rapidamente, ter uma criatividade, um desenvolvimento matemático, ter uma organização, pensar e agir com a razão. Então, tudo isso acaba ficando dificultado. Esse estresse prolongado pelas emoções negativas que isso gera no seu cérebro, ocorre uma diminuição da atividade e da eficiência do córtex pré-frontal em todas essas coisas que eu falei. E isso resulta em dificuldades de você tomar decisão, de você organizar, de você pensar racionalmente. E o próprio seu planejamento fica prejudicado, ele fica inibido, e isso acaba tornando mais difícil você de gerenciar as suas emoções e os seus comportamentos de uma forma eficaz. Outro ponto extremamente importante com a relação a alterações no córtex pré-frontal é que ele altera a conexão que o córtex pré-frontal tem com as outras áreas do cérebro, porque muitas áreas do cérebro pegam as informações, levam até o córtex pré-frontal para que seja planejado, organizado, racionalizado, para que ele dê respostas novamente a esse lugar, para que essa resposta ocorra aqui fora. Mas o estresse ele pode alterar como o córtex pré-frontal está se comunicando com essas outras áreas, principalmente referente ao hipocampo e à amígdala, e o que acontece? A busca das memórias, a criação de novos neurônios, a criação de aprendizado e a própria resposta da amígdala, que é uma fuga ao medo, que são respostas emocionais rápidas, elas ficam sem ter o controle do córtex pré-frontal, e a pessoa acaba reagindo espontaneamente e não conseguindo regular as emoções. Isso pode levar a uma regulação emocional, então, extremamente deficitária, pobre, e você ter muitas respostas reativas, prejudicando ainda mais a sua área relacional, seu relacionamento consigo mesmo, seu relacionamento com as outras pessoas. E ocorre ainda implicações para a saúde mental. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele está associado ao estresse crônico, que estão vinculadas a um maior risco de vários outros tipos de transtornos de saúde mental, incluindo a depressão, a ansiedade, enfim. E quando você não consegue fazer aí uma regulação associativa correta para você conseguir inibir o estresse, você infelizmente deixa o cérebro essas emoções negativas fazem com que a saúde mental ela fica debilitada, porque você acaba ficando cada vez mais negativo, mais depressivo, mais ansioso, enfim, muito prejudicial. Um outro ponto ainda extremamente importante é que as emoções negativas, ela impede de que o corpo como um todo, o coração, os braços, músculos, a boca, as pernas, enfim, o seu corpo como um todo. Então, a mente e o corpo, elas é um corpo só. Então, nós temos espírito, alma e corpo. E o corpo, ela está muito conectado à mente, porque tudo que a gente age aqui, tudo que a gente faz aqui, ele veio de um estímulo mental. Então, quando você está o tempo inteiro com emoções negativas em sua mente, essa conexão profunda, ela entra num colapso da alma com o corpo, onde o emocional e a saúde física ficam extremamente debilitados
pelo estresse causado a nível mental e cerebral. Essa pessoa pode até entrar em colapso. Então, emoções negativas, elas podem levar a comportamentos nocivos à saúde. Vamos dizer que a gente vai falar de uma saúde do corpo. A pessoa, ela não consegue se alimentar de uma forma saudável, ela fica sempre comendo o que é mais prático, ela muitas vezes ela pode fazer abuso de substâncias, ela perde o controle e ela vai tirar as mágoas em bebidas, em substâncias ilícitas, em, sei lá, drogas, remédios, enfim. Pode levar a pessoa a viver o sedentarismo, então a pessoa ela não consegue compreender que a prática da atividade física vai liberar endorfinas, vai minimizar o estresse, vai liberar dopamina, vai dar um resultado após a atividade física. Mas pelo fato dela não fazer, o próprio sedentarismo ele vai exacerbar, ele vai aumentar esses problemas de saúde existentes e ainda criando mais novos problemas de saúde, como, por exemplo, uma alimentação ruim pode causar diabetes, uma alimentação ruim pode causar colesterol e triglicérides, dar pressão, aumentar a pressão arterial, enfim, vários tipos de problemas. Então, é fundamental nós termos essa consciência do impacto negativo que as emoções negativas têm sobre o nosso corpo. Uma outra emoção negativa extremamente danosa e que acaba gerando vários ciclos de autossabotagem em nós é a culpa. Então, qual é o impacto da culpa no cérebro? Os efeitos da culpa na saúde física e mental. Então, ele tem efeitos no córtex pré-frontal. Então, ele diminui a capacidade de tomada de decisão de uma forma mais racional, mais correta. Ele dificulta o processo de regulação emocional e piora os comportamentos sociais. Então, as atividades nesta área, elas podem aumentar durante todo o período que você sente culpa na sua vida, refletindo aí a tentativa do cérebro de buscar avaliar a ação. Então, pelo fato de você estar se sentindo culpado e você estar avaliando aquela ação errada, para você analisar, tomar novas ações e agir diferente, só que quando você está muito estressado, com muitas emoções negativas, sempre se culpando, você impede a própria capacidade do cérebro de avaliar de uma forma racional o que poderia ser feito. Entende? Então, a gente tem que entender esse processo. Um outro lugar que é extremamente atacado aí pela ínsula, pela culpa, é a ínsula. A ínsula, ela está ligada à consciência emocional e corporal. A ínsula está ligada à consciência emocional e corporal. E quando você está com a culpa exacerbada, assim, o tempo inteiro se culpando, uma vida inteira se culpando, a ativação da ínsula, ela pode refletir aí o desconforto físico que frequentemente acompanha a culpa, tá? Impedindo que muitas vezes você tenha consciência da verdadeira causa, mas você só se culpa pelas consequências e pelos resultados que muitas vezes têm ocorrido. Outro impacto ainda cerebral a nível de culpa, né, que a culpa causa, é o símbolo anterior. Por quê? O símbolo anterior, ele está muito relacionado à dor. A dor emocional e ao processamento dos conflitos que foram gerados e que acabaram gerando dor. Uma coisa muito interessante é que o cérebro, ele pode processar a culpa de uma maneira similar à dor física. Então, quando você sente culpa, é como se você tivesse tomado uma pancada, uma surra, alguma coisa, ele dá dor física, tá? Isso pode despertar nas pessoas, muitas pessoas que sentem muita culpa, que têm muito orgulho, que foram muito rejeitadas, elas acabam muitas vezes até desenvolvendo fibromialgia e várias dores na coluna, enfim, no nervo ciático, em vários lugares. A culpa ainda
no cérebro, ela também está relacionada àquele estresse a nível cerebral e ainda ao sistema imunológico. Então, ela promove a culpa, né, com esse estresse a nível cerebral e estresse a nível emocional, e uma diminuição do sistema imunológico, é o que a gente já viu lá naqueles sentimentos negativos de mágoa, dor, ressentimento. A culpa, ela pode levar a comportamentos de evitação. Você evita novos conflitos, você evita pessoas para você não reviver aquelas situações e não reviver aquele sentimento de culpa. E essas situações ou pessoas associadas ao sentimento de evitação, isso pode acabar resultando em um isolamento social. E a pessoa, ela não consegue ter aí um suporte social, muitos fatores estão relacionados a isso, e ela não consegue, muitas vezes, desenvolver relacionamentos mais muito saudáveis, nem ser ajudada, nem ajudar os outros. Então, isso acaba virando um circuito fechado. Ainda a culpa tem vários problemas de saúde mental. O sentimento de culpa também leva à depressão, ansiedade, tendências de pensar obsessivamente sobre as próprias falhas que são percebidas, sobre os próprios erros, e isso pode acabar piorando esses estados, levando a um ciclo vicioso de mal-estar, de problemas psicológicos e de autossabotagem. A culpa é um dos principais sabotadores de você não se sentir merecedor, de você não se sentir capaz, gerando esse estresse psicológico gigantesco, gerando uma dor psicológica. E quando você sente culpa, dor, mágoa, ressentimento, mas culpa muitas vezes, é como se você estivesse se matando aos poucos, todos os dias. Então eu quero que você agora reflita um pouquinho aqui como um exercício, tá? Se você tem esse tipo de comportamento que eu vou falar agora, é porque você está se matando um pouquinho por reviver a culpa, mágoas, ressentimentos. Por exemplo, você tem... Você procrastina. Muitas vezes você tem alguns vícios em beber e não se controla. Pode ser até refrigerante, sei lá, mas bebe coisas que não são saudáveis. Ou bebidas alcoólicas. Você tem vício em comer, quando você enlouquece, come loucamente. Sente solidão. Fica se vitimizando com qualquer situações, com as coisas que acontecem na universidade, com as coisas que acontecem na sua profissão, com as coisas que acontecem na sua família. Você se coloca sempre na posição de vítima, colocando os outros como culpados, o governo, as situações, e você é a vítima. Se você sente uma falta de posicionamento, quando você não impõe limites nos seus relacionamentos, seja ele com o namorado, seja ele conjugal, seja ele com seu parceiro, seja ele com a família, seja ele com seus amigos. Nós temos que impor limites nos nossos relacionamentos. Quando você se sobrecarga de responsabilidade no dia a dia, assumindo para si papéis e responsabilidade de outras pessoas, você assume tudo para você fazer. Hábito de você ficar reclamando, lamuriando, remoendo o tempo inteiro. Descontrole financeiro. Eu mereço não, você corre lá e fala, eu vou comprar esse sapato, eu vou comprar essa bolsa, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, e fica totalmente endividado. Aprisionamento em sentimentos tóxicos, raiva, ciúme, ódio, mágoa, inveja, rancor, entende? Então, se você sente qualquer um desses, é porque existe culpa, existe mágoa, existe ressentimento, existe dor. É muito importante a gente entender aqui que nós temos como superar a mágoa, a dor, a culpa, o ressentimento.
E a neurociência nos traz a clareza disso, porque através da neurociência nós temos, entendemos que as memórias que são acumuladas gradativamente, elas são as origens de diversos problemas, quando nós temos memórias negativas. Memórias emocionais negativas, que são revividas constantemente, são os problemas, são as diversas razões dos vários problemas que vivemos. Quando entendemos emocionalmente que nós não somos amados, que nós não fomos amados como nós deveríamos, quando nós nos sentimos rejeitados, infelizmente, os sentimentos ruins que vão sendo gerados dentro de nós, inclusive o orgulho com aquelas promessas daquelas frases, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Quando você começa a se esconder atrás daqueles muros, eu vou fazer tudo para me agradar todo mundo, porque nunca mais ninguém vai me rejeitar. Então todas estas coisas acabam adulterando a nossa identidade original com o qual nós nascemos para ser e viver. Mas essas situações onde nós ficamos revivendo a dor constantemente, adulteram a nossa identidade. E aí o que acontece muitas vezes? Nós acabamos fugindo. A fuga é uma clareza muito grande de que a pessoa ela é orgulhosa. Por quê? Porque ela está se escondendo. Ela está escondendo a grande realidade de dor que existe dentro dela. E ela tem vivido uma mentira, porque ela foge dos problemas, ela foge das dificuldades, ela foge das coisas que têm adulterado o caráter dela e fica vivendo essas mentiras, adulterando ainda mais o caráter. E isso afasta você ainda mais e mais de quem nós nascemos para ser e para viver. A dor, o ressentimento, a mágoa, o orgulho, a culpa, nos afasta da nossa verdadeira identidade. E você sabe por que nós produzimos mais dor ainda em nós? Você sabe por que nós produzimos ainda cada vez mais dor em nós? Nós produzimos cada vez mais dor em nós, porque emocionalmente nós não conseguimos entender por que as pessoas que nós mais amamos e as pessoas que deveriam nos proteger, porque é que elas não estão nos protegendo, porque é que elas é quem estão nos magoando, porque é que elas é quem estão nos machucando. Então, junto com esse sentimento de rejeição que a gente sente nas nossas vidas sempre, e que tem nos levado a essa situação na nossa vida, é que nós precisamos, junto, resolver isso. Nós precisamos entender que, junto com o sentimento de rejeição, nasce dentro de nós a mágoa, o rancor, o ressentimento, e não dá para viver assim, não dá para viver assim, não dá para viver assim. Então, a consciência, ela nos liberta. Olhar para a sua vida com verdade, olhar para a sua vida com humildade, olhar para a sua vida como você queira reconhecer, olhar todos esses defeitos, todas essas situações, todos esses sentimentos tóxicos e que falar, eu preciso de uma transformação, eu preciso disso, ele vai te aproximar da tua real identidade. Por quê? Porque o plano original de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que nós sejamos cada vez mais nós consigamos viver a nossa verdadeira identidade.
Cada vez mais a gente possa viver o que Deus pensou ao nosso respeito e o que Ele planejou ao nosso respeito e o que Ele nos criou para ser, que é a nossa verdadeira identidade. Então, quanto mais nós nos aproximamos disso, mais nós vivemos a nossa verdadeira identidade. Então, eu quero lembrar você aqui de uma coisa que eu já falei na nossa mentoria passada. Não pule do barco. Não abandone o processo. Fique atento às vozes que estão na sua cabeça, se as vozes estão dizendo para você desistir, para você pular do barco, que você não tem jeito mesmo, que essa situação não tem jeito mesmo, que é para você levar a vida de qualquer jeito mesmo e tal. Isso não é verdade. Essas vozes, elas estão sendo um eco das emoções negativas que você tem vivido e tem falado, larga tudo de lado. Preste atenção na voz na sua cabeça. Não deixe a culpa, não deixe a voz na sua cabeça, não deixe a voz do acusador roubar a sua identidade e os sonhos que você nasceu para viver, os sonhos que Deus planejou para você. Não negocie o que é inegociável. Não negocie o que é inegociável. Então, isso tudo que eu estou falando para você é algo muito importante, é algo muito profundo, é algo que você tem que levar em consideração. Não negocie o inegociável. Como ainda nós podemos superar a culpa? Como nós podemos superar a mágoa, a dor, o ressentimento? Gente, a melhor, a maior, a mais grande, a única forma da gente superar a culpa, a mágoa, a dor, o ressentimento, a rejeição é através do perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro. A mágoa, o ressentimento, o rancor, a culpa, a rejeição, mesmo que de uma maneira inconsciente, não, eu não sinto isso, mas mesmo que de uma maneira inconsciente, se elas estão presentes na sua vida, precisa haver um perdão verdadeiro. Por quê? Porque a mágoa, porque o ressentimento, porque o rancor, porque a culpa, elas destroem a nossa alegria, elas destroem a nossa harmonia, elas destroem o nosso ser. Então não deixe estes sentimentos, essas emoções negativas, com essas vistas científicas e através da fé, adulterar a sua identidade, adulterar quem você nasceu para ser, quem você nasceu para viver. Não deixe. Então, muitos problemas, elas vêm desse estado de não perdão. A falta de perdão, ela é como um câncer. É como um câncer que inicia silenciosamente, sem você ver, e que vai crescendo aos poucos, e de repente começa a dar uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, fica de grau 1, e vai aumentando. Só que quando você vê, ela já tomou conta do seu corpo inteiro, ela se enraizou no teu cérebro com emoções negativas, ela entranhou em vários lugares e ela acabou causando vários tipos de prejuízos e estragos que serão enormes na sua vida e muitas vezes são irreparáveis. Irreparáveis. Então, olha só como é muito interessante isso. Eu trouxe aqui, que as memórias, que trazem para nós reviver aquelas emoções negativas de mágoa, de rancor, que levam ao ressentimento comigo mesmo, ressentimento com o próximo. Então, toda vez que eu me senti humilhado, toda vez que eu me senti traído, toda vez que me acusaram e que eu me senti acusado indignamente, toda vez que eu me senti abandonado, rejeitado, toda vez que abusaram de mim com violência física, emocional, enfim, todas elas, toda vez que eu não me senti protegido pelas pessoas que deveriam cuidar de mim, cuidar de você, hoje,
existem raízes de rejeição na sua vida. E essas raízes de rejeição, elas levam à mágoa, à dor, a ressentimento. E a mágoa, ela leva à vitimização, e a vitimização à autossabotagem. A raiva, ela leva à vitimização, e a vitimização à autossabotagem. Ela leva ao ódio, à indiferença, isso leva à vitimização e à autossabotagem. Então é muito grave esse ciclo que fica revivendo através das emoções negativas na nossa mente. E a neurociência traz isso e os prejuízos que está acontecendo na sua vida. Então pense comigo, uma pessoa, eu vou até voltar o slide aqui, ó, uma pessoa que sente mágoa, dor, ressentimento, raiva, ódio, indiferença, e que muitas vezes ela acaba se vitimizando, não assume a sua responsabilidade, não tem autoconsciência, e ela se auto-sabota em várias áreas da vida dela, eu te pergunto, pense comigo aqui, essa pessoa que sente culpa, né, que sente tudo aquilo ali que eu falei no slide atrás, ela merece ser feliz? Essa pessoa que se sente culpado por conta de mágoa, de dor, de ressentimento, ela merece ser amada de verdade por alguém? Ela merece prosperar? Ela merece fazer o que tem que ser feito, ao invés de ter o sucesso, para conseguir conquistar o sucesso? Então, gente, essa autossabotagem, a pessoa se sabota para ela não ser feliz. Essa autossabotagem, né, desses sentimentos negativos, a pessoa se sabota e ela acaba não se sentindo verdadeiramente amado. Ela se sabota e ela não prospera. Ela se sabota e ela procrastina e não faz o que tem que ser feito. Então ela nunca consegue terminar. Esses são os sentimentos que uma pessoa, você fala assim, por que eu procrastino tanto? Porque você muitas vezes carrega emoções negativas, que muitas vezes acabam te culpando, te fazem não se sentir merecedor e você se auto-sabota. Não você conscientemente, mas o seu cérebro, dentro daquele ciclo vicioso de pensamento negativo de auto-sabotagem. E aí, o hipocampo está alterado, o córtex pré-frontal está alterado, a conexão já não funciona direito, você já não consegue pensar racionalmente, você não consegue planejar, você não consegue organizar, quando vê você vira aquela bola de neve e todas as áreas da sua vida estão desequilibradas. A sua área física, sua área emocional, sua área de relacionamentos com seus pais, com seu cônjuge, seu relacionamento com seus colegas, muitas vezes, né? Várias áreas, financeira, profissional, a sua parte de desenvolvimento pessoal. Eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês, ó. Ele não vai passar aqui. Eu vou abrir ele em outro lugar aqui, só um minutinho. Na realidade, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Isso aqui é um vídeo muito, muito, muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, ele não vai programar, não vai acontecer aqui. Vamos ver se ele aumenta aqui. Não, ele não vai. Não vai não, gente. Então, deixa eu voltar aqui, tá? Beleza, bora para cima, vamos lá. Então, que vídeo que é esse? Esse aqui é um vídeo que fala de repetição de padrões. Então, você que está vivendo aqui, ó, né, remoendo os sentimentos, está remoendo os sentimentos, e aí você não consegue ser feliz, você não consegue ter sucesso, não consegue prosperar, fica procrastinando, não consegue fazer o que tem que ser feito, está sempre mal, está ansioso, está deprimido, está com depressão, está estressado, e fica repetindo esses padrões. Então, esse vídeo ele traz exatamente uma repetição de padrões. Repetição de padrões. Eu vou deixar ele no link aqui, tá, pessoal? E aí vocês assistem lá, vale a pena ver esse vídeo. Então, agora que você entendeu que essa repetição de padrão, ela tem prejudicado, tem levado você à autossabotagem, tem levado você a vários sentimentos, como que você se livra disso? Perdoando. 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 Perdoando a si mesmo, perdoando os outros. Gente, perdão não é nenhum acontecimento. Perdão é um processo contínuo. Perdão
Ele é um movimento consciente, intencional, direcionado àquela situação que tem te causado dor, sofrimento, angústia a você mesmo. Quanto maior a dor causada na sua vida, mais longo e mais intenso precisa ser o processo de perdão na sua vida. É muito importante a gente perdoar. O perdão, ele liberta. O perdão é libertador. Ele é uma decisão que ela tem que ser tomada com muita com muita intencionalidade. Eu vou contar aqui a história de um homem de sucesso aqui no país, um homem muito importante. E ele teve um relacionamento muito difícil com o pai dele. E ele acabou, né, dificultando, né, apesar dele ter sucesso financeiro e tal, ele desenvolveu um câncer e várias outras doenças e ele estava muito mal. E após algumas conversas, aí ele falou assim, eu sei, cada vez que eu penso que eu tenho que perdoar o meu pai, eu sinto mais dor ainda. Só que esse câncer causado, essas dores, todo esse processo, ele vem de um estado de não perdão. Muitas das dores, do sofrimento, da angústia, ele vem de estado de não perdão nas nossas vidas. Qual é o caminho? Qual é o caminho a ser percorrido para que a gente verdadeiramente alcance a plenitude, a alegria, a paz? Porque quando eu não perdoo, eu estou julgando, eu estou dizendo que aquela pessoa não merece nada. Porque ela me fez mal. Mas não é assim que funciona. Nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Isso corresponde a 490 vezes a mesma pessoa, fora o resto tudo. Perdoar é tomar uma decisão. Tem poder em sua decisão quando você decide perdoar. O que é poder? Poder é você ser capaz de. Decisão é resolver. Então eu sou capaz de resolver os meus problemas quando eu perdoo. Quando você diz que você não vai perdoar, você está criando uma cilada para você mesmo, porque você fica contando historinhas na sua cabeça. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar porque ele me fez isso, porque ela me fez aquilo, porque aquilo aconteceu, porque eu recebi tal coisa, porque foi esse aviso. Não importa o que aconteceu com você. O que importa é o que você decide fazer com o que aconteceu com você. E se você intencionalmente decide, através do seu poder de decisão, perdoar toda machucadura, perdoar todo mal, porque toda pessoa machucada machuca, toda pessoa ferida fere, toda pessoa angustiada angustia, toda pessoa estressada estressa os outros. Então decida perdoar. Decida acabar de uma vez por todas com isso na sua vida. Quem você tem machucado no seu processo constante de autossabotagem e de trazer dor e problema para a sua vida? Será que muitas vezes você não tem machucado talvez você mesmo? Trazido mais dor, mais mágoa, mais ressentimento, mais angústia? Quais as decisões erradas, muitas vezes, que você tomou? Quais consequências essas decisões tomaram? Isso aqui é importante, você parar aqui o vídeo e anotar na saúde. Quais decisões erradas você tem tomado na sua saúde? Quais as consequências isso tem te trazido? Quais as decisões erradas você está tomando ou tomou no seu relacionamento? Quais as consequências você está tendo agora? Com seus filhos? Com a sua vida profissional? Quais as decisões erradas? E quais os seus problemas agora? Na sua vida profissional, na sua vida, nas suas finanças, no seu relacionamento com Deus, quais foram as decisões erradas que você tomou e quais são as consequências de agora? Quais foram as decisões erradas que você tomou com relação ao emocional, ao processo de servir as outras pessoas e que tem trazido consequências?
Então, reflita e responda a cada uma dessas perguntas, é muito importante para você. É muito importante. Então, através do processo de perdão, que é uma decisão, você decide comunicar amor, então, com atos, com abraço, com um beijo, com um elogio, com cuidado, com serviço, com carinho, de uma forma surpreendente, de uma forma que a outra pessoa realmente perceba, mas não com fingimento. Quando a gente perdoa, perdoar não significa que você vai se livrar da dor. Perdoar significa que você está vivendo um processo onde você decide liberar perdão e gradativamente, intencionalmente, essas coisas vão sendo tiradas, elas vão doendo menos, elas vão sendo limpadas e você decide viver uma vida de plenitude. E você é curado. Sabe, eu vou contar uma história aqui, essa história é muito interessante, é muito importante. Quando você não perdoa, é assim que funciona, é como se você estivesse pegando um copinho cheio de veneno. E aí você não perdoa a outra pessoa e você começa a desejar as coisas ruins. Ai, porque fulano fez isso comigo, então eu quero que fulano morra, eu quero que fulano se estrepe, eu quero que fulano isso, eu quero que fulano aquilo. E aí você começa a praguejar. Quando você faz isso, que você não perdoa, você pega um copo de veneno e você bebe esperando que a outra pessoa morra. Você bebe o veneno e espera que a outra pessoa morra. Isso é não perdoar. Isso é se amargurar com o que o outro fez com você e ficar ressentindo e revivendo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, todo ser humano, para que ele consiga viver a plenitude, para que ele consiga viver a felicidade, para que ele consiga viver a saúde física, a saúde emocional, relacionamentos bons, relacionamento conjugal, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir importante e ele precisa se sentir pertencente. São memórias que são a base do nosso estado, do nosso alicerce emocional. Então, isso é muito importante. Então, decida perdoar e não transmita dor, mas transmita amor, com abraço, com beijo, com carinho, verdadeiramente sendo isso com amor genuíno. Com amor genuíno. Faça isso com amor genuíno. Então, quando você toma essa decisão, consciência, decisão, eu te digo que para você ter esse tipo de consciência e tomar a decisão de perdoar a você mesmo e aos outros, você precisa de coragem, você precisa de verdade, você precisa de humildade. Perdoar para se livrar da mágoa, perdoar para se livrar da dor, perdoar para se livrar do ressentimento, perdoar para se livrar da angústia, do estresse, da autossabotagem. E, amigo, amiga, seja grato. Seja grato de todo o seu coração, seja grato de toda a sua alma, seja grato de todo o seu entendimento. Então, para você se livrar de pensamentos negativos, perdoe. Libere perdão. Libere perdão para você, para os seus pais, para pessoas, para cônjuge, para relacionamentos passados. Libere perdão. Perdoe. Perdoe. E venha viver o melhor dessa terra. Então, nós finalizamos aqui a nossa mentoria, a gente acaba finalizando por aqui, tá bom, gente? Eu quero desejar para vocês aí um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, obrigado por terem assistido a aula, aí todos vocês, essa mentoria, é uma mentoria que realmente traz algo profundo para as nossas vidas, e eu desejo aí de coração que vocês consigam superar emocionalmente várias áreas de suas vidas, tá bom? Então, um forte abraço no coração, fiquem com Deus. Todos vocês que vão assistir aí essa mentoria, onde como a neurociência vê as emoções negativas e como isso pode ser transformado. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Compartilhe, se inscreva no canal.
e deixe o seu like se você gostou. Forte abraço, fique com Deus.